Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Superintendente Silvio Roberto da Silva e esse aqui é o canal EBD Impacto Teológico. Eu quero neste momento convidar a todos para que juntamente comigo possamos meditar na Palavra de Deus. E hoje vamos estudar mais uma lição da nossa CPAD. Esta é a lição onde nós estaremos estudando a lição de número 10. Essa lição de número 10 é uma lição de suma importância para o nosso conhecimento. O cativeiro de Israel, reino do norte. Aqui está a lição. O cativeiro de Israel, reino do norte. O textuário está escrito assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. A verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Meus queridos irmãos, amados simpatizantes da fé pentecostal, como as demais lições que nós estudamos, esta também é uma lição que requer dos professores, principalmente, uma leitura extensa, não só de um livro, mas de 4 livros, como o livro de 1 Reis, 2 Reis, livro de Amós e também o livro de Oséias. São, na verdade, grandes homens de Deus, profetas de Deus, que segundo a Bíblia também foram usados por Deus para levar uma palavra para uma nação, para um povo que estava se distanciando de Deus. E é bem verdade que quando Deus usava esses profetas, ele levava uma palavra de juízo, uma palavra de contestação ao povo. Mas eu já quero aqui salientar aos irmãos que assim como Deus levava uma palavra através de seus profetas, Deus também enviou profeta, sacerdote, para levar uma palavra de Deus ao povo de Israel. Exatamente esse povo que estava pertencendo ao reino do norte. E eu quero salientar aos irmãos que a queda de Samaria e as suas consequências, ela veio por causa da deportação para a Síria, onde o juízo de Deus foi iminente sobre aquela nação. Depois da separação do reino, que aconteceu após a morte do rei Salomão, 722 anos antes de Cristo, aconteceu também a queda do reino do norte. E essa queda do reino do norte, logicamente, que é diferente do reino do sul. A lição de hoje que nós estamos estudando, o tema que será abordado é o cativeiro em relação ao reino do norte. Não é em relação ao reino do sul. E é bem verdade que quando a gente vai abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 8, você vai ver aqui a rejeição do povo. O povo não querendo mais o decálogo de Deus. O povo não querendo mais os mandamentos de Deus. O povo queria estar à vontade, fazer aquilo que bem lhe agrade, que não seria mais sob a medida da lei do Senhor. Então o povo foi rejeitando a lei de Deus, o povo foi mergulhando na idolatria, o povo foi mergulhando na injustiça, na degradação moral e também espiritual. Em 2 Reis 17, do versículo 7 ao versículo 8, você vai ver tudo isso. O distanciamento do povo de Deus, pessoas que estavam na região norte, exatamente, na tribo onde estava selecionada as 10 tribos de Israel, que foi para o reino do norte, que estava contida em Samaria, esse povo estava se distanciando de Deus perigosamente. E é bem verdade que eu quero frisar para você que está me ouvindo de forma muito categórica, que esse povo não tinha mais temor nenhum por Deus, e nem tampouco tremor, porque existe uma diferença da palavra. O temor é ter respeito, e o tremor é ter medo. O povo que estava aí no norte, que pertencia a Israel, que pertencia às 10 tribos, não tinha mais respeito por Deus e nem tampouco tinha medo de Deus. Eles pecavam e sabia que estavam pecando
e não queria saber das consequências. E é bem verdade que a possibilidade que poderia acontecer na vida dessas pessoas é que ele se arrependesse e que ele voltasse atrás. A Bíblia ela é muito categórica quando ela afirma sobre o arrependimento. E o arrependimento tem que ocorrer de forma espontânea. Você tem que decidir, você tem que escolher, você tem que verbalizar o que seria o seu depoimento. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas mesmo assim, cerca de 200 anos, em um período que se levou em 19 reis, durante o Reino do Norte, a nação que estava contida nessa região não se arrependeram e não serviram a Deus, mas começaram a servir a outros deuses, se tornaram politeístas, aonde todos nós devemos ser monoteístas, servindo a só um Deus, e esse Deus tem que ser o Deus que criou os céus e a terra e também toda a raça humana. Mas é bem verdade que o povo não mudou nem as suas ações, nem as suas atitudes, e a paciência de Deus foi se esgotando, chegando ao fim. Não podemos dizer como paciência porque a lógica humana de Deus é diferente da lógica humana do homem. Nós podemos chegar ao limite da paciência, mas Deus, ele é eterno, a sua paciência é ilimitada. Só que chega um ponto que Deus diz: basta, não dá mais. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai começar a estudar, e essa lição ela vem com um relato tratando de pessoas que serviam a Deus e que hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Por mais que Deus levantasse profeta, por mais que Deus levantasse sacerdote e profetizasse, trouxesse uma palavra de poder, uma palavra de exortação, uma palavra de conciliação, uma palavra de redimento, o povo não aceitava, o povo não queria. Mas eles continuavam, de certa forma, intemperantes, com o mesmo pensamento, com a mesma forma de viver, com a mesma conduta e postura. Eles não mudavam, continuavam omissos diante de Deus. E o povo de Israel, que estava pertencendo ao Reino do Norte, não queriam, de fato, servir mais a Deus. Eles eram impenitentes, eles não mudavam, continuavam sendo a mesma pessoa. Não tem aquela pessoa que você dá o conselho, você ajuda, você faz uma coisa, faz outra, e aquela pessoa não quer nada, só quer fazer o que ela quer fazer. E às vezes quando cai no buraco, sofre as consequências, aí ela vem chorando com o leite derramado. Bem assim, era o povo de Israel que estava no Reino do Norte. Essa lição nos traz uma palavra conhecida como dura cerviz. E essa palavra, para muitas pessoas que são leigos, que não têm conhecimento da palavra de Deus e que não estudam a Bíblia, vai passar batido, porque não vai entender o que significa dura cerviz. Mas quando você coloca esta palavra dura cerviz, quando você coloca ela no original, literalmente ela significa pescoço duro. Pescoço duro. É aquele que nunca aceita se humilhar. É aquele que nunca aceita um conselho. É aquele que não quer fazer o que é bom, só quer fazer o que não agrada a Deus. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um menino que tem a sua mãe, o seu pai, chega para ele, dá um conselho, a mãe ou o pai pede para ele ir ali, talvez no mercadinho, talvez pede para ele limpar a casa, talvez pede para ele capinar o quintal, talvez pede para ele fazer um mandato, e ele diz que não vai, que ele não quer, porque não vai, porque não quer e porque não vai. Ou seja, é um menino do pescoço duro, conhecido hoje popularmente como o menino da cabeça dura, que você fala, fala e ele não dá ouvido, não dá crédito. De certa forma, era o povo de Israel que estava pertencendo aqui a Samaria, o povo do norte, de dura cerviz. Mesmo que uma mãe peça, que o pai peça, como Deus pedia, como o profeta falava, como o sacerdote falava, eles não davam ouvido, não davam crédito. Mas isso significa que Israel, ele estava com a sua mente cauterizada. Ele não tinha mais consciência daquilo que era certo, daquilo que era errado. E segundo alguns historiadores e estudiosos da Bíblia, eles nos salientam dizendo que esse povo pecava sabendo que estava pecando, mas que não queria se arrepender. O juízo do norte, ele foi dizimado da história. Porque o juízo de Deus, ele veio sobremaneira fortemente sobre o juízo do norte. Então, todos aqueles que pertenciam às 10 tribos de Israel, que pertencia ao norte, aonde todos que estavam ali estavam debaixo da servidão de reis que era
pessoas que não queriam saber das coisas de Deus, pessoas que eram idólatras, pessoas que eram feiticeiros, pessoas que eram de dura serviço, não aceitavam a Deus. E o juízo de Deus veio sobre esta nação, o reino do norte. Mas por que Deus se levantou sobre esta nação? Por causa da justiça social, por causa da degradação moral e física, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria. Quando você abre a sua Bíblia e vê o livro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, você vai ver que Deus está querendo passar, ou querendo relatar e mostrar que a Síria, ela sobreviria sobre a nação de Israel como um cajado forte e que seria castigado. E alguém pode perguntar, meu Deus, como é que pode Deus permitir que o seu povo seja humilhado, seja tido como escravo, seja castigado como cajado da mão do ímpio, que era o reino da Síria? Mas tudo isso era permissão de Deus, porque Israel havia se distanciado da sua presença. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 11, você vai ver aqui dois povos, medos e persas. Só que aqui, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 11, é diferente do que está escrito no livro de Daniel, que Daniel fala de uma união de povos, os medos e os persas. Só que aqui os medos seria a Síria. Por quê? Porque é um reino de medo. As pessoas que olhavam para esse reino tinham medo deles. Como eles agiam, como eles trabalhavam, como eles enfrentavam, como eles caluniavam, como ele tinha estratégia para chegar em cada nação. Eu vou abrir aqui um parêntese para vos dizer uma coisa. Às vezes a gente precisa falar, mesmo que a palavra machuque, mas mesmo que seja dessa forma, a verdade ela machuca, ela é dura, mas a verdade tem que ser falada. Às vezes, para que o problema seja solucionado, seja resolvido, é preciso que você arranque o mal pela raiz. Se você não arrancar o mal pela raiz, esse problema ele não será solucionado. Esse problema não será resolvido. Se faz necessário que você arranque o mal pela raiz. É bem verdade que quando a gente olha para os pecados dessa nação, do Reino do Norte, Israel, que estava situada em Samaria, eles afastaram Deus deles e afastaram o povo de Deus. Justiça social, degradação moral, o decálogo, os mandamentos, a lei do Senhor que não mais dava crédito, que não mais era ouvida, que não mais seguiam a lei. Idolatria. E dentro da idolatria, observamos que dentro dela sai uma palavra conhecida como feitiçaria. Então, idolatria e feitiçaria são sinônimos para uma só coisa. E a feitiçaria era provocada em uma situação onde ela derivava da idolatria. Quando você abre a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 17, você vai ver uma frase ali que é chocante, que diz assim: passa o filho pelo fogo. Esta frase, passar os filhos pelo fogo, significa aqui que era prestado um sacrifício, uma liturgia e um culto para um deus conhecido como Moloque, que era o deus de sacrifício de criança. As crianças eram pegas à força e eram jogadas na fogueira e era queimada viva. E detalhe, essas crianças eram os próprios filhos das pessoas. Ou seja, um pai pegar o seu próprio filho e sacrificar a um deus estranho, matando, tirando a vida dessa criança. O deus conhecido como o deus Moloque. Eu vou dar aqui um exemplo como os assírios, ele usava da sua pequenez, das suas estratégicas e formato de guerra, de poder bélico, para tentar afligir e ganhar a batalha das nações. Qualquer nação ou qualquer reino que se levantasse contra os assírios saíam em vantagem. Eu vou dar aqui um exemplo porque ele ganhava, na maioria das vezes, essas batalhas. E todas as nações que olhavam para os assírios tinham medo. Por quê? Porque ele matava o seu próprio povo, matava, desfigurava e levava a cabeça, o crânio dessas pessoas. E quando ele chegava diante da cidade, diante do portão da cidade, ele espalhava os crânios dessas pessoas, que era o seu próprio povo.
fazendo de certa forma como quisesse forçar ao povo a acreditar que eles tinham poder para tomar o reino, tomar a nação, tomar o povo. E quem estava lá dentro da cidade, que via essa situação, acreditava da seguinte forma: é melhor a gente se render, porque se os assírios matam o seu próprio povo, o que é que ele não pode fazer comigo, com a minha esposa, com meus filhos? Ele pode nos matar, ele pode destruir, ele pode extirmar, ele pode acabar com tudo, com toda a nação, com toda a cidade. E a maioria dos povos se arrependia. Também foi o caso do reino do norte. As 10 tribos se incluíram justamente naquilo que os assírios queriam que eles fizessem. Adorar falsos deuses, abandonar ao Deus que fez os céus e a terra, a grande degradação social, fazer com que as pessoas estivessem de forma do jeito que eles quisessem, não fosse mais do jeito que Deus quisesse. E o povo dizia: se eles podem fazer isso, então é melhor a gente se juntar a ele, já que a gente não pode vencer a batalha, se junte ao seu inimigo. Mas em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 e versículo 2, você vai ver uma situação aqui, onde se fala de 2 Oséias, e esse Oséias aqui é um que é rei e o outro que é o profeta. Então, o versículo 1 e 2 do capítulo 17 de 2 Reis está se referindo ao rei Oséias e não ao profeta Oséias, que era o profeta de Deus. O reino do norte, ele começou aqui em 2 Reis, capítulo 14, versículo 1. Ele começou com Jeroboão, levando assim um período de aproximadamente 200 anos, com cerca de 19 reis. O 19º rei foi exatamente o rei Oséias, que está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, versículo 2 e diante, você vai ver toda essa história. Mas a idolatria só fez alimentar a nação, ou seja, o declive espiritual do reino do norte, porque não deram crédito nem ouvido a Deus, e nem os seus líderes, seus monarcas, fizeram o que era do agrado de Deus. Portanto, o juízo de Deus sobreveio sobre esta nação. 200 anos, 19 reis, e ninguém fazia aquilo que era do agrado de Deus, todo mundo se distanciava das coisas de Deus. E haja visto que existe a diferença do reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tinha só 2 tribos, o reino do norte tinha 10 tribos. Poderia até então essas 10 tribos se converter, voltar para o Senhor, mas eles se distanciaram e as tribos que estavam no reino do sul fizeram aquilo que era da vontade de Deus. Tanto é que da linhagem deles vinha o Messias, Jesus Cristo. Quando você abre a Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, olha o que os assírios faziam com o povo, com cada nação. Depois que eles deportavam a nação, que ele tirava o povo, que ele mestiçava o povo, trazia para o seu reino. Então os assírios faziam da seguinte forma: as tribos não vai mais investir. E o que é que ele queria? Queria que as tribos se tornassem apenas uma cidade, uma região, e de certa forma enfraquecesse a linhagem de tribo. As tribos vinham de Saul, Davi e Salomão, o Reino Unido. Mas depois que o reino foi dividido, então as tribos passou a ser simplesmente cidade ou região, de acordo com os pensamentos e com o decálogo que foi posto pelos assírios. Mas é bem verdade que entre este vai e vem de pessoas que acreditavam que o reino do norte agora estava exonerado, extirpado, tirado, afastado, arrolhado, expulso, excluído de tudo, não mais existe. Aí tem um povo que está no lado direito, um povo que está no lado esquerdo, que são judeus, que são samaritanos. E que entre eles existe uma grande rincha, onde um não aceita o que o outro quer, nem o outro aceita o que um quer. Então, entre os judeus e samaritanos sempre vai existir essa briga. O que fazer? Por causa dos assírios, que fizeram da região uma parte mestiça, povo misto, que pegava Israel de um lugar, pegava um povo de outro lugar, pegava outro povo de outra nação, pegava um povo de outra região, e aí fazia um misticismo, uma mistura. Não era só israelita, não era só Canaã, não era só filisteu, não era só
os assírios, ou seja, ele tinha uma mistura para acabar exatamente com as tribos do Senhor. Mas é aqui que se apresenta Deus, porque Deus, através de Jesus Cristo, ele não vem de lá do reino do norte, mas ele vem do reino do sul. Os remanescentes, aqueles que permaneceram de pé, aqueles que permaneceram firmes e abaláveis nos caminhos do Senhor, que não se afastaram e que não foram tripudiados pelos laços do inimigo, permaneceram fiel a Deus, esses chegaram até aqui, aonde o Messias surge e ressurge, vindo assim o Filho de Deus. E ele já cumprimenta dizendo o que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala para os seus apóstolos que ele deveria pregar em Jerusalém, na Judéia, mas também deveria pregar em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava falando aqui é quebrando um protocolo, quebrando um paradigma. Jesus estava dizendo que não deveria pregar só em Jerusalém, nem tampouco só na Judéia, mas deveria pregar aos confins da terra, inclusive em Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria já vinha há mais de 900 anos em uma rincha entre judeus e samaritanos. E entre eles não tinha como ter união. Por quê? Porque os judeus serviam a Deus, os samaritanos serviam a vários deuses. Os samaritanos eram politeístas, o judeu era moniteísta, servia um único Deus. Quebraram a linhagem, uma linhagem que vinha das tribos de Israel, e agora não era mais tribo, e sim era uma cidade, uma região. Existia uma oposição da construção de um muro entre um e outro, que separavam judeus e samaritanos. Mas é bem verdade que quando Jesus chegou, ele quebra um paradigma e quebra um protocolo. E não foi só um, ele quebrou 3. Dizia-se que a história afirma, segundo historiadores e estudiosos, que quem era judeu não poderia passar por Samaria. Jesus passou por Samaria, quebrou o primeiro protocolo, quebrou o primeiro paradigma. Jesus quebra o segundo protocolo e o segundo paradigma quando ele fala com a mulher samaritana. A mulher diz: como é que pode o Senhor, sendo judeu, falar comigo sendo samaritana e mulher? Mas Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, mulher, eu te daria uma água, e essa água ia fazer dentro de você uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. Jesus se referia da sua mensagem que seria pregado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus já estava dizendo para ela que a mensagem deveria ser pregada para todos, inclusive para os samaritanos. Ele quebra o terceiro protocolo quando ele chega diante de uma mulher esta que está expulsa da sociedade, que não é valorizada, que não é honrada. Jesus disse para ela: cadê o teu marido? Ela disse: não tenho marido, meu senhor. Jesus disse: disseste bem, porque você teve 5 maridos e o que tem agora não é teu. Portanto, Jesus estava falando com uma mulher que estava amigada com uma pessoa que já era casada. Essa mulher era amante de uma outra pessoa. Jesus quebrou 3 protocolos. Passou por Samaria, que o judeu não passava. Falou com uma mulher samaritana, que o judeu não falava, nem com samaritano, imagina com mulher. E quebrou outro protocolo, quando ele disse que essa mulher, que estava com 5 maridos, que não tinha nenhum, ela poderia sim ser salva, ser livre e liberta de tudo aquilo que se levantava contra ela. Então essa lição nos trouxe o ensinamento da sua parte. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado. Que os irmãos continuem acreditando que Deus é o Deus que cuida de você e que a tua igreja tem mudança, tem transformação. É só você andar de acordo com a vontade de Deus. E se tem coisa dentro da igreja que está atrapalhando, é bem verdade que se faz necessário que arranque e corte o mal pela raiz, para que Deus venha trabalhar na sua vida e na sua obra. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Lembrando que 900 anos Deus quebrou 3 tipos de protocolo e até hoje nós pregamos o Evangelho de Cristo para todo sempre, a toda pessoa, a toda tribo, língua e nação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.